Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, então como eu falei pra vocês, né, eu ia fazer um vídeo agora pra vocês verem o meu cabelo depois de lavar. Então, eu lavei o cabelo, né? Eu lavei o cabelo agora há pouco, fiz uma hidratação, né? E e agora eu vou fazer a fitagem novamente pra vocês verem ele agora sem estar preso, tá bom? Primeiro eu vou falar pra vocês a importância da lavagem. Uma coisa que eu descobri, né, bem nesse tempo aí de aprendizado, as lavagens, elas são extremamente importantes. Então, quanto mais lavagem, por exemplo, mais tratamento você dá, principalmente se você usa os produtos adequados, né? Então, por exemplo, antigamente eu lavava pouco o cabelo, agora não, eu lavo às vezes 3 vezes na semana, às vezes 2 vezes na semana, né? Não tenho mais aquele problema que eu tinha para molhar o cabelo, né? Principalmente se tá calor, se o meu cabelo, se eu tô com a cabeça suada, eu quero lavar, eu lavo o cabelo, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o produtinho que eu usei dessa vez para lavar o cabelo. Então, eu vou mostrar para vocês o shampoo que eu usei, ó. Eu usei esse produtinho aqui da Undcare, né? Ele é um coache. O que que é o coache? Ele é vamos dizer assim, ele é um produto que ele limpa o cabelo, mas de uma forma menos agressiva, não tem sulfato, né? Então, ele é um produto também ideal para as crespas, tá bom? E aí, eu lavei o cabelo e hoje eu condicionei com esse condicionador aqui, da Soul Power, que é outra linha também que a gente gosta bastante, né? Ele é um condicionador que vai auxiliar, principalmente quem faz a tintura no cabelo, tá bom? Eu não usei a mesma linha, porque já tinha acabado enfim, às vezes você compra, você usa mais um, mais outro, enfim, mas eu só tô mostrando os produtinhos que eu usei hoje. Essa marquinha é uma marca muito boa, um valor mais acessível, vende aí nas grandes perfumarias, por exemplo, a Ikezak vende esse produto, tá bom? Eu fiz uma hidratação, eu usei essa hidratação da Arvence, ó. Essa hidratação, esse produto aqui é um produto 2 em 1. Ele serve tanto para hidratar o cabelo, como ele serve também para você fazer uma finalização, tá? Essa marca também é uma marca muito bacana. E são marcas, essa marca eu ainda não encontrei ela em nenhuma perfumaria assim tradicional. Quando eu quero usar esse produto, eu vou lá na Santa Cecília, compro lá na loja do Meu Cabelo Natural que eu já falei pra vocês, tá bom? Bem, então eu vou mostrar agora, ó, eu lavei a cabeça, né? Lavei, fiz a hidratação e vou tirar agora, eu usei uma toalha não, eu usei uma camiseta, tá? Ó, eu usei uma camiseta minha, que, né, uma camiseta que eu deixei pra isso. Tem umas toalhinhas também agora de algodão que vende nesses lugares aí especializados, tá? Mas a minha acho que já acabou. Eu tive já ela, mas eu, eu acho que já, não tem mais não, já, mas eu já comprei essas toalhinhas, ó. Tá bom? Então, ele tá bem, ó. Ele tá bem macio, ficou bem assim, macio. E é um cabelo, por exemplo, que, por exemplo, se eu tô na praia, né? Ele, ó, tá vendo? Ele dá volume. Tem uns cachinhos aqui também, mas é assim. É assim que eu lavei, condicionei. É esse o meu cabelo, que tá bem armadinho, tá bom? Aí, eu posso também, eu já venho com um borrifador, ó. Eu vou tirar o óculos agora pra mostrar pra vocês, tá? Com borrifador, porque o cabelo crespo, ele seca, é um cabelo seco, né? Por isso que a questão da lavagem, ela é muito importante. Esse cabelo, todo o cabelo, né? A lavagem é essencial, mas eu não tinha essa dimensão da importância da lavagem. Uma coisa que eu aprendi, eu quero falar aqui pra vocês, como lavar o cabelo. Parece ser uma coisa fácil, mas não é. Mas um exemplo,
qual que é a ideia? Você pega o produtinho, né? Você deposita esse produtinho para lavar o cabelo. E antes eu pegava esse produtinho e fazia assim. Não, não é assim o correto para você lavar. Você tem que lavar o seu couro cabeludo. Então você tem que depositar esse produtinho aqui, ó. Você vai depositando ele no couro cabeludo, ó, na hora de lavar. Vai depositando, depositando e vai esfregando, ó. Deposita, você pega lá, deposita e vai esfregando, vai fazendo essas massagens circulares no cabelo que são muito importantes, ó. Você vai esfregando, 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 vai fazendo as massagens. Tem a quantidade até correta. O pessoal fala isso, o pessoal entendido, né? Mas como esse processo de fazer essas massagens, elas são muito importantes para o nosso cabelo. Enxágua. Aí no que você enxaguou, esse produtinho já vai vir aqui para fibra, né? E aí, se você precisar de mais produto, né? Você sentiu que não tá bom a lavagem ainda, você pega de novo, ó. Pega, deposita lá debaixo do chuveiro, ó, você vai depositando, depositando em todo o cabelo. E vai fazendo a massagem, massagem, massagem. E você vai depois enxaguar, tá? Se você entrar aí nessas, né, por exemplo, na Liga das Crespas e Cacheadas, que é a Liga das Crespas e Cacheadas é um espaço online onde a moça, esqueci o nome dela, viu? Mas ela dá consultoria online. Então, ela é uma brasileira que hoje acho que mora na Argentina. E eu descobri essa Liga Crespas e Cacheadas agora na pandemia. E ela faz várias lives. Ela tem também um canal no YouTube, onde ela deixa muita coisa gratuita lá, assim, ó, para você aprender no Lopu, técnicas que eu ainda não sei muito bem, mas ela ensina muita coisa. É uma dica também para as meninas que são lisas e cacheadas, não tem a raiz lisa, né? E são cacheados para as crespas, tá? Mas é assim, esse é o meu cabelo. O cabelo, quando ele tá após a lavagem. Então, a lavagem é um momento muito importante. E aí, você vem com o condicionador, né? Então, você pega o condicionador, esse condicionador, depois, um outro momento eu faço. Mas, ele é muito assim, ó. Como é que fala? Ele é bem consistente, é um produto bem, ó, não sei se vocês estão conseguindo, ó. Ele é bem consistente, essa marca é muito boa também, viu? E aí você passa agora o condicionador na fibra. Olha só a diferença, na fibra. Então, isso que eu aprendi, na fibra, que antigamente eu passava assim também tudo no couro. O condicionador é para tratar a fibra capilar. Então, a importância também da gente conhecer, né, as terapeutas capilares, até mesmo esses espaços, eles explicam pra gente, né? Então, uma pessoa que eu quero falar aqui neste post é da Cláudia, que é lá do Tucuruvi, que é uma mulher assim, uma mocinha, gente, que é encantadora. Gostei muito de conhecer. Antes de ir na Leia, eu estive lá, fiz uns tratamentos com ela, né? Ela também é maravilhosa. E ela também te ensina, ela cuida do seu cabelo assim, gente, ela faz uma massagem, enfim, é coisa assim, mais linda, assim, de energia positiva, né? Então, elas te ensinam tudo isso. Na hora que elas estão cuidando do seu cabelo, elas vão dizendo o que você tem que fazer. Então, algo que é muito importante que eu aprendi nesse processo é a lavagem do cabelo, que é um momento muito especial, né? E que me fez mudar a maneira na qual eu lavava o cabelo, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Falar desse momento da lavagem, momento da massagem, que é assim maravilhoso. É esse autocuidado que a gente falou, ó. Você cuidando do seu cabelo, você massageando. E por que você tem que fazer todo esse processo? Aí que também vem as terapeutas, né? As terapeutas, elas vão explicar a importância de você cuidar desse cabelinho que tá lá dentro. Elas têm os nomes, né? Os nomes corretos, né? Porque elas estudaram para isso. Você cuidar desse cabelinho que tá lá dentro, esse cabelinho que vai
chegar até aqui fora. Então, e é um processo demorado, longo, né, para ele chegar aqui, tá bom? Então, é isso. Então, a Cláudia, assim, é uma moça que eu admiro demais, gente. É uma profissional, uma mãe. E aí, as terapeutas capilares, elas dão tratamento para todos os tipos de cabelo, né? Claro, elas têm que cuidar do cabelo, seja ele liso, seja ele crespo, seja ondulada, tá bom? A, ela também eu marquei, então quem morar aí pra esse lado, né, da Zona Norte, a Cláudia fica ali no Tucuruvi, tá bom? Bem, então agora a gente vai começar. Então a gente vai começar, né, ó, eu pego, tá vendo? Eu não penteei o cabelo. Eu divido aqui aquilo que eu falei. Se você vai lá no salão, elas fazem uma divisão assim, bem mais talvez minuciosa que eu, ó. Então eu pego, prendo, divido o cabelo em partes, né? Porque aí eu vou pentear o cabelo. Eu vou pentear o cabelo e vou fazer a fitagem, ó, tá bom? Então é assim, ó. Aí cada uma vai dividir da forma que achar melhor. O cabelo crespo, o correto é você dividir em partes menores. Vocês vão ver as meninas cacheadas, né? Principalmente, que nem eu falei. No começo eu segui a Gilviana. Ela tem um cacho, ela tem cacho, ela não tem a raiz crespa, né? Então, essas meninas, elas conseguem dividir, por exemplo, só em 3 partes. A gente, as crespas precisa dividir em mais partes. Vocês vão perceber isso. Quem é crespa, né? As raiz lisa pode até dividir em menos parte, porque o cabelo não é um cabelo. Um cabelo não é um nosso cabelo, é um cabelo seco, né? E ele tem. E a gente tem muito cabelo, tá vendo? Eu tenho bastante cabelo. Pode parecer que não, mas eu tenho bastante cabelo. Então, pra fitagem ficar melhor, a gente divide mais. E também é o seguinte, tem meninas que não gostam de fazer fitagem. A minha filha mesmo, a Evelyn, ela não é muito ligada em fitagem, não. Porque ela dá um certo trabalho, mas eu gosto porque aquilo que eu falei, eu acho que deixa o cabelo no lugar. Qualquer dia eu vou lavar o cabelo e vou deixar ele mais com volume. Né? Eu faço muito isso quando eu tô em casa, que eu não vou sair, né? Aí ó, então ficou isso, ó. Então, olha só, tá bom? Então, isso aqui, ó. Aí, ó, como eu fiz a hidratação, vocês podem ver, ó, como ele tá macio. Não passei nada, ó. Não passei nada, mas ele tá bem mais maleável do que no dia que vocês viram. Ó, tá bom? Aí eu vou de novo usar o Juba, né? O encrespano, é esse aqui. Então, só repetindo, né, ó. Eu usei esse produto aqui pra lavar. E usei esse produto da Soul Power pra condicionar, tá bom? Essa marca também é muito boa. E agora eu vou continuar usando o gelzinho, né, ó. Esse gel aqui, que é da Dona, que é um gelzinho muito levezinho. E é muito bom. Eu gostei muito dele. Quem me apresentou foi lá na Clínica dos Cachos, tá bom? Aí hoje eu vou te apresentar pra vocês essa escova aqui, ó. Que é da mesma família. Só tem mais uma que ainda eu não tenho, que a gente aqui em casa não tem. Vou ver se eu vou conseguir falar o nome correto. É Tanger Teaser. Acho que é isso, né? Mas se eu tiver errada, vocês... Tanger Teaser. Se tiver, depois alguém me corrige. Mas aqui, não sei, não, acho que não dá pra ver o nome daqui, né? Ó, porque o nomezinho tá aqui. E aquela aqui, que é essa que eu percebi que é a mais ideal pro cabelo, o cabelo bem crespinho. Porque essas cerdazinhas aqui, ó, são escovas importadas, tá bom? Tem aí algumas nacionais, mas elas não são, assim, com a mesma qualidade, infelizmente, tá? Elas não são baratas, eu confesso. Elas são escovas caras, ó. Essa aqui, então, ó, ela é mais fácil pro manuseio, ó. Como hoje meu cabelo tá muito facinho, ó, hoje tá bem facinho meu cabelo, ó. Não tá tão embaraçado que nem da outra vez, ó. Ó, olha só. Então, eles têm as escovas mais apropriadas
vários tipos de cabelo, tá bom? Ó, aqui, ó. Essa escova, então, eu prefiro... Essa aqui é só bom, ó, vocês podem ver que ela tem cabo, mas eu aprendi, no começo eu apanhei um pouco, ó. Mas essa fitagem com essa escova pro cabelo crespo... E outra, qual a diferença dessas escovas? Ela não embaraça seu cabelo, ela não judia tanto do seu cabelo, ó, tá bom? Então, agora eu vou começar de novo, né? Só pra não fazer confusão. Porque já aconteceu, às vezes eu pegar, como é bem parecido, pensar que tô usando o ativador, aí eu tô usando o shampoo de novo, ó. Então, é a mesma coisa, ó. Faço. O cabelo hoje tá bem mais flexível, né? Deixa eu tirar o óculos. Mais maleável, né? Com a hidratação que eu fiz aqui em casa, tá bom? Ó. Então, fica até mais fácil de fazer esse processo. Então, hoje também, gente, eu gostaria de falar com vocês, né? Falar um pouco de algumas questões. Por exemplo, que nós mulheres, né? E nós homens, né? Principalmente nós mulheres negras, nós mulheres crespas, é assim. E nós mulheres de maneira geral, que nós não podemos ser só cabelo. Então, isso que é importante, né? Então, é importante que todo mundo se sinta feliz com o seu cabelo, né? Independente de como seja o seu cabelo. Na realidade, a escolha que você fez. Então, isso que é legal, é o respeito. É o respeito pela individualidade de cada um, né? Agora, o que eu quero falar um pouco hoje para vocês, falar também da importância da política na nossa vida, né? Então, assim, nós não podemos ser só cabelo. Quando a gente fala que a gente não podemos ser só cabelo, a gente não pode ser respeitada somente pelo cabelo que a gente tem. Então, por exemplo, durante muito tempo, a ditadura do cabelo liso, é porque isso acontece ainda, infelizmente. Porque as pessoas, muitas vezes, elas são respeitadas por conta da sua aparência, por conta do tipo de cabelo que você tem. Então, muitas mulheres recorreram, e eu mesma no passado, né, ao cabelo com alisamento, porque a gente queria estar dentro de um padrão de beleza. Porque quando viam as mulheres com cabelo mais assanhado, vamos dizer assim, que nem antigamente a gente ouvia, minha mãe falava, ó, pode ver, a fitagem fica até... É que tá bem aqui, ó, mas ó, os rolinhos fica bem... Essa parte aqui da nuca é a minha parte que enrola mais, tá? Eu acho que muita gente tem isso, e a gente ouve falar. Mas enfim, então por que a gente não é só cabelo? Porque nós tá vendo? Nós somos pessoas e nós temos que ser respeitadas na nossa individualidade, né? E aonde vem a política aí na nossa vida? A política, ela dita a nossa vida. Então, por mais que a gente não goste de política, não tem jeito, a gente não tem como fugir dela. Porque essas pessoas são eleitas e aí elas vão cumprir um mandato de acordo com as suas questões ideológicas, com aquilo que ela acredita. E, infelizmente, no Brasil, por conta de várias questões, né, por conta de como foi estruturado o nosso país, as ideologias que são impostas na nossa sociedade são ideologias ainda muito eurocêntricas, são ideologias muito voltadas para a cultura do branqueamento, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde as ideologias que são postas são ideologias muito voltadas somente para a população branca. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês a importância da gente votar agora nessa eleição por uma candidatura preta. É muito importante nós, negros, votarmos em pessoas pretas que possam nos representar. Mas não é qualquer pessoa preta que você tem que... Ah, não, é preto, vou votar. Não. Você tem que
procurar conhecer o que essa pessoa que está pedindo o seu voto, se ela é preta ou se ela é branca, o que ela está defendendo, quais são as ideologias de pensamento dela, o que ela vai fazer quando ela chegar lá. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, também falando sobre a importância desse cabelo preto, desse cabelo crespo. Esse cabelo crespo, ele não é moda, como as pessoas falam, agora tá todo mundo na moda, querendo ficar na moda. Não é isso. Esse cabelo crespo hoje tá aí para todo mundo ver. Coisa mais linda a gente ver esses meninos, essas meninas, né? Essas mulheres assumindo o seu cabelo. Isso é um sinal de resistência, de nós negros mostrarmos para essa sociedade que nós existimos, tá certo? E que o nosso cabelo é nosso cabelo. E o nosso cabelo tem que ser respeitado. Por isso que nós não podemos ser só cabelo. O que tem a ver o meu cabelo crespo para que eu trabalhe numa determinada empresa? O que tem a ver o meu cabelo crespo para eu estar à frente de um processo, por exemplo? Então, muitas vezes as pessoas não querem estar com o seu cabelo crespo também, porque sabem que elas não serão aceitas no mercado de trabalho. Ou porque alguém vai falar para ela que o cabelo dela é feio, ou vai falar para ele que o cabelo dele é feio. E aí, o que a gente precisa saber é o seguinte, que na gestão dos candidatos mais progressistas aqui no nosso país, e não tem como a gente não falar do presidente Lula, por exemplo, porque foi ele que, na sua gestão, atendeu a pedidos do movimento negro aqui desse país, né? Que ouviu os pedidos do movimento negro. E aí, em 2003 ou 2004, implantou a Lei 10.639. E essa Lei 10.639 fez com que tivesse nas escolas de todo o país, nas disciplinas de língua portuguesa, nas disciplinas de arte, na disciplina de história, a história da cultura africana no nosso país. Porque, afinal de contas, nós somos a metade desse país. Nós, negros, somos a metade desse país. E nós não conhecemos nada da nossa história. E a partir daí, pessoal querendo, gostando ou não, mas foi a partir daí que nós, negros, começamos também a conhecer um pouquinho mais a nossa história, entendeu? Conhecemos mais da nossa história. Conseguimos adentrar espaços que no passado a gente não conseguia adentrar, por exemplo, como as universidades, né? Com as políticas de ação afirmativa, com o ProUni, com o Enem. Nós, negros, fomos conseguindo adentrar esses espaços. E aí, essa população que conseguiu chegar nos espaços acadêmicos começou a trazer à tona as nossas demandas e os nossos dilemas de uma população negra que não é respeitada, de uma população negra que, desde a abolição da escravatura, que foi jogada ao léu, né? Então, o que a gente precisa saber? Que lá em 1888, quando aboliram a escravidão no Brasil, essa população, ela foi jogada simplesmente, ó, tá liberto, agora fica aí. Tchau e benção, mais ou menos assim, entendeu? E aí o que a gente tem para falar para vocês? A gente tem que falar muita coisa, né? Se for para falar tudo, que eu não vou conseguir falar, né? Porque eu preciso também de
mais pessoas falando junto comigo, entendeu? Mas a partir daí começou a nossa luta diária, né? Por respeito, por dignidade, por acesso ao trabalho, acesso à saúde, acesso à educação. Então é importante que vocês procurem refletir sobre. A maioria fala coisas que não sabe, infelizmente, não conhece a história da população negra, entende? Essa população ela foi jogada ao léu e à sorte. E aí, desde essa época, que homens e mulheres negras lutam para reverter esse quadro, né? Esse quadro de não respeitar a nossa história e não respeitar o nosso corpo negro. Então, quando a gente fala que a gente não pode ser só cabelo, é que esse cabelo, ele tá aparecendo mais agora, quando as pessoas falam que esse cabelo que a gente... agora a gente quer ficar na moda. Nananina, não. A gente tá impondo as nossas vontades, porque no passado, se homens e mulheres aparecessem com seus cabelos Black Power, por exemplo, era visto como chacota. A gente deixava de adentrar os espaços de poder, a gente não conseguia trabalho, a gente não conseguia emprego, as pessoas riam desse cabelo. Então, quando a gente vê toda essa negrada aí agora assumindo o seu cabelo, isso é um sinal de resistência. O cabelo é meu e eu uso o cabelo do jeito que eu quero. E se eu quero o meu cabelo crespo, armado, meu cabelo Black Power, é um direito meu. Porque você branco faz o que você quer com o seu cabelo. E o negro não pode. Enfim, então a gente não pode ser só cabelo. Então, o que a gente quer falar para vocês aqui? Essa eleição é muito importante você votar em candidatos negros. Muito importante, principalmente se você é negro. E se você não é, se você é uma pessoa branca, mas que você tem essa consciência racial, se você entende toda essa dinâmica de como é que se deu esse processo de abolição, se você entende um pouco, você também vem junto com a gente, para nos ajudar a diminuir essas questões. Então, eu quero falar para vocês aqui, talvez em outro vídeo eu vou procurar falar um pouco da história, porque o que eu tô cansada de ver pessoas aqui nas redes sociais que não conhecem sobre a história do Brasil e principalmente a história do negro no mundo, falando bobeira, besteira, não respeitando a nossa história. Então, antes de falar, você precisa estudar. Não tem jeito. E não é só sobre essa questão, não. É tudo na vida. Não adianta você querer dar palpite sobre alguma coisa que você não sabe, que você não sente na pele. Agora, você pode nos ajudar. Você branco, você pode nos ajudar. E preto também, uma mulher preta, que não conhece que não conhece a história, porque a maioria dos negros no Brasil não conhece a história. Por que não conhece a história? Porque dentro da escola, a gente só começou a falar das nossas demandas com a Lei 10.639 no governo Lula. Não tem jeito. As pessoas gostam ou não gostam dele, entendeu? Foi a partir daí que nós começamos a receber livros de autores e autoras negras e começaram a trazer a nossa história. E aí a gente começou a saber direito como é que foi e a gente começou a se revoltar. Eu sou uma delas. Se revoltar no sentido de quê? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Olha como, gente, olha como ele tá bem enroladinho, ó, vocês estão vendo? Esse lado é um lado que me dá mais trabalho, não sei porque ele é o lado mais fininho, mas é o lado que mais enrola também, ó. Ele dá mais trabalho, mas ele é um lado que mais enrola. Enfim, então eu vou apresentar aqui para vocês duas candidaturas
que eu tenho certeza que essas duas candidaturas, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir ter uma quantidade aí maior de negros, né? Não adianta você ter negro como tem um lá, que eu não quero nem falar o nome, né? Que também é um alienado, que é uma pessoa também que não conhece a história aí do nosso povo e fica defamando todas as conquistas do movimento negro, entendeu? Porque é muito fácil. Não adianta a gente querer falar do que a gente não sabe, defamando as cotas. Infelizmente, quem fala mal das cotas é aquilo que eu falei, precisa estudar. E você, negro, não tenha vergonha, não. Esse país deve pra gente muita coisa. Esse país deve uma reparação para muitos dos nossos ancestrais que sofreram na abolição, sofreram pós-abolição, entendeu? Então, a cota é pouco. E também a gente não quer cota para sempre, não. Eu quero, em outro momento, falar sobre isso, mas o que eu tô querendo trazer agora para vocês, porque a gente tá aí próximo de uma eleição, eu vou falar aqui sobre alguns candidatos, tá certo? Que eu apoio, para que vocês possam ter tempo de vocês também buscar informações, porque é isso, não adianta vocês irem só porque eu tô falando, não. Vocês vão se identificar. Vocês precisam se identificar com a agenda dessas candidaturas. É importante. Isso é importante. Não adianta falar, fulano falou para votar em... Não. Você não tem que... fulano votou para votar... Não. Você precisa colher informação a respeito. Mas a gente não pode confiar em ninguém. Infelizmente, gente, a gente tem que confiar em alguém. Não tem jeito. A gente tem que confiar em alguém. E quanto mais alguém perto da gente, mais a gente tem condições de cobrar. Entendeu? É assim que eu penso, né? Quanto mais a gente votar em pessoas que a gente conhece, mais a gente vai ter condições de cobrar, porque a gente vai acompanhar de perto o que essas pessoas de fato estão fazendo, né? Então, a gente não pode ser só cabelo. A gente tá aí próximo de uma eleição muito importante. E logo a gente vai ter uma outra, né? Que eu não vejo a hora, meu Deus, da presidência, que a gente consiga aí reverter tudo que a gente tá tendo de retrocesso no nosso país. Mas por enquanto a gente tem aí de prefeito e de vereador. Eu vou deixar aqui o nome de dois candidatos, vamos dizer assim, que são os meus preferidos, né? E são candidaturas de pessoas extremamente... que tem uma história de luta, uma história de ativismo, histórias muito lindas, né? Muito lindas de combate, de combater mesmo, de tentar fazer a diferença, de olhar para sua realidade, querer mudar a sua realidade para todo mundo, né? Então, a primeira pessoa aqui que eu quero falar para vocês é da Tamires Sampaio, uma jovem negra periférica de Goianazes, uma menina que tem uma trajetória, gente, que menina linda, uma trajetória belíssima de vida, inclusive, né? É uma trajetória de vida, porque é isso que as pessoas que nós temos, é a nossa trajetória de vida que vai falando quem somos nós, né? Então, a Tamires é uma menina que ela é fruto de política pública, é uma menina estudante que conseguiu uma bolsa do ProUni, foi estudar no Mackenzie, uma das melhores faculdades aí de São Paulo e do Brasil, ganhou uma bolsa através das políticas públicas, né, do governo Lula, Fernando Haddad, quando ministro da Educação. E aí, essa menina entra nesse espaço elitizado e
já com consciência, pelo que a gente vai percebendo, entra nesse espaço com muita consciência e vivendo os dilemas do que é ser uma mulher negra, de uma mulher periférica, tá num espaço da elite, né, vamos dizer assim. E aí essa menina vai se formando, vai se conscientizando, já tinha uma consciência, mas vai entendendo a importância dela estar ali naquele espaço e dela querer fazer a diferença. É uma das primeiras mulheres negras a ser presidente lá do centro acadêmico é a primeira, inclusive, né? Quando você passa muito creminho, ele vai ficando branco. Mas na hora que secar, ele sai, tá bom? Ele vai saindo. Deixa eu ver se eu tô pegando os produtos certos, porque como o shampoo tá aqui perto, que às vezes a gente pega o shampoo, o produtinho errado. Já aconteceu comigo, falei pra vocês, ó. Tá vendo? Quando o seu cabelo tá bem hidratadinho, bonitinho, até a fitagem fica tudo mais fácil. A outra coisa que eu quero falar também, na hora que você vai fazer a hidratação, se você tá com tempo, o correto é você fazer a hidratação também assim, ó, mechinha por mechinha. Esse é o correto. E é isso que as meninas nos salões especializados, elas fazem. Por isso que tem todo o diferencial você ir num salão especializado. Porque, que nem eu falei, ó, elas pegam mechinha por mechinha. Inclusive na hora de fazer a sua hidratação. E dependendo do salão, se o salão, às vezes o salão já tem 2 pessoas profissionais para mexer num cabelo. Principalmente, imagina quem tem o cabelão, né? Que nem o da minha filha Evelyn, que é enorme o cabelo dela. Às vezes são 2 profissionais fazendo essa hidratação, separando, ó, tá vendo, ó? Mechinha por mechinha. Então, assim, fica top, gente, fica top, porque é uma coisa sem pressa, isso que é legal também. Você vai nesse salão e você tem que ter tempo, uma coisa é dita. Não adianta você falar, você tem que ir naquele dia que você quer, tipo assim, cuidar de você. Fala, não, hoje eu vou me dar um presente. Porque você vai ficar lá umas 2, 3 horas. Você vai ficar lá relaxando, numa cadeirinha legal, assim, numa cadeirinha que tem uma massagem. Tem salões que tem. Uma cadeirinha que tem uma massagem, tá bom? Então, essa dica também que eu queria dizer pra vocês, tá certo? Então, assim, a Tamires Sampaio, procura ela lá. É uma moça, assim, que tá tendo o apoio, ela é do PT. Ela é também presidente do Instituto Lula. Então, assim, o que a gente imagina? Uma menina que sai lá de Guaianazes, que mora lá, inclusive, né, ainda, e que chega no Mackenzie, e hoje é presidente do Instituto Lula. Essa menina não é pouca coisa, né? Essa menina é muito respeitada dentro do partido, porque ela se filia, né, ao partido já, não sei que ano lá do Mackenzie, mas ela se filia, e lá ela vai participando aí de muita coisa. Enfim, ela tem um apoio de muita gente importante dentro do PT, né? E a gente está torcendo muito para que ela consiga se eleger, porque a pauta dela é extremamente importante, né? Tudo que ela defende não só uma pauta voltada para as questões da população negra, mas ela defende uma pauta voltada para os direitos humanos, ela defende uma pauta, como ela diz, para um bem viver, e esse bem viver na cidade de São Paulo tem que ser para todos, independente se você é preto, se você é branco, né? É bem legal. Aí, a outra candidatura que eu quero apresentar para vocês é o Quilombo Periférico, né? O Quilombo Periférico é uma campanha aí, vamos dizer assim, coletiva, né?
coletiva com várias representatividades de público LGBT, de mulher negra, de homem branco. E assim, e quem tá à frente, né, desse quilômetro periférico é o Douglas Belchior, que é um homem assim que eu tiro o chapéu, sabe? Eu conheci ele através do meu amigo Josafá, do meu amigo Neto, né? Que são duas pessoas assim dentro da militância também, assim, que, nossa, gente, que a gente só tem a aprender. Josafá, ai, gente, é uma pessoa assim que eu admiro tanto, mas tanto, tanto. E o Neto também, gente, é outro também que eu admiro também, sabe? Bastante essas pessoas. E o Josafá que me apresentou, o Douglas Belchior. E aí eu fui, né, conhecer um pouco, né, da história dele, do trabalho dele. É um homem, né, historiador, professor de história, mas que desde que foi obtendo essa consciência racial, pelo que eu entendi, assim, desde muito cedo, né, ele já tem essa consciência racial, vai fazer história. Gente, não tem um historiador que... Enfim, olha, os historiadores, eu sou da área de artes, né? Mas eu sou apaixonada pela história. E assim, quando eu vejo esses historiadores realmente fazendo o que é para ser feito, contando a história que não nos foi contada, eu fico assim apaixonada. Então, o Douglas Belchior, ele é um homem que ele é um ativista, né? Ele se torna um ativista, um militante, um dos militantes aí do movimento negro aqui de São Paulo, acho que do Brasil, mais respeitados, que já tentou ser vereador aqui em São Paulo, acho que umas 2 vezes. O ano passado ele se candidatou, né, para deputado federal, né? Federal? Acho que foi federal. Federal. E infelizmente ele só não ganhou, gente, ele só não ganhou por quê? Porque as pessoas, né, periféricas, as pessoas do movimento negro, a gente não consegue, infelizmente ainda, a gente não consegue tanta visibilidade, porque como a maioria da população brasileira, ela desconhece a nossa história, então quando fala que é, talvez, né, isso que eu percebo, quando fala que é do movimento negro, tem gente que tem aversão, entendeu? Tem gente que tem aversão. E também eu tô percebendo que muita gente, muito negro, ele também não conhece, né? Com certeza a gente sabe disso. Os negros não conhecem a sua própria história. E aí eu tinha certeza que se o Douglas Belchior ele tivesse mais visibilidade, esse homem já estava lá, né? O ano passado, a última eleição, né, para deputado, ele só não conseguiu se candidatar, ele é do PSOL, né, ser eleito por conta que a bancada lá daquele outro que tá lá na nossa presidência, levou muita gente junto com ele. Mas, se eu não estiver errada, o Douglas, ele ficou como suplente, né? Ele teve apoio também de muita gente famosa, Lázaro Ramos, né? De muita gente famosa, mas ainda não conseguiu emplacar. Exatamente por quê? Por conta dessa visibilidade que ele ainda não teve. Mas, se Deus quiser, na próxima, se ele se candidatar, eu espero que ele consiga. Então, ele é da Uneafro, né? A Uneafro faz um trabalho também maravilhoso. Gente, vocês precisam conhecer mais, quem não conhece a Uneafro. E aí, ele tá levando essa candidatura. Levando assim. Ele tá à frente dessa bancada aí ativista. Então, eu já assisti algumas lives, né, dessa bancada, dessas pessoas, desse coletivo, vamos dizer assim, que tá aí com essa candidatura. E é só gente
gente potente, gente de periferia, entendeu? Que é fruto de muitos movimentos sociais, também do cursinho da Uniafro, e gente que se conscientizou, se politizou, alguns desde muito cedo, alguns lá na Uniafro, e aí a gente entendeu, né? Porque é isso que a gente está tentando mostrar para a maioria da população. Nós, negros, nós brancos também de periferia, se você tem, vamos dizer assim, condições intelectual, né? Conhecimento. Não adianta voltar em qualquer um, tipo um tiririca da vida. Que um cara que é um humorista, não desconsiderando, mas ele é um cara que a profissão dele não, é outra. E uma pessoa que ele não tinha conhecimento nenhum. Então isso é muito triste, né? Saber que uma pessoa como ele conseguiu se eleger. E uma pessoa como Douglas, por exemplo, né? Um ativista, uma pessoa, um historiador, uma pessoa que é aguerrido, que é de luta, que está tentando aí reverter essa história que a gente tem no nosso país, não conseguir se eleger, entendeu? Então, isso que é triste, entendeu, gente? Então, essas pessoas de periferia que tem uma bagagem, isso que a gente tem, uma bagagem, que tem uma história de luta, uma história de defender as nossas agendas, nossas pautas, eles precisam estar nesses espaços, entendeu? Eles precisam estar nesses espaços, se eles querem, porque eles sabem que não é fácil estar nesses espaços. Não é fácil, então a gente precisa dessas pessoas para estar ali brigando por nós, principalmente nós de periferia, né? E nós, população preta. É muito importante, gente. Preto, votar em preto. Preto não é qualquer preto, que nem a gente falou, mas preto que sabe dos nossos dilemas. Afinal de contas, nós ficamos mais de 300 anos sob o processo de escravidão. E não adianta o pessoal falar, já foi nada. Tudo isso respinga na gente até hoje. Até hoje. Então, a gente precisa criar aí uma candidatura para chegar lá e defender os nossos direitos, entendeu? Que direitos? Eu vou citar um aqui. Todo mundo sabe que na pandemia, a população que mais sofreu na pandemia é a população preta. Por quê? Por quê, gente? Por que o genocídio da população negra? Tudo que eu tô falando para vocês, gente, vai procurar. São estatísticas. Por que a população negra que mais morre nesse país? Entendeu? Porque a bala sempre chega no nosso corpo primeiro. Isso tem um porquê, entende? Então, se a gente coloca essa população negra, esse povo negro, eles vão trabalhar para diminuir essas desigualdades, que é isso que a gente quer. Por exemplo, vocês sabiam que na questão da saúde, nós negros, nós temos demandas na saúde que sequer são estudadas. Por quê? Por quê? Porque ninguém olha para os nossos problemas. Nós carregamos no nosso DNA, nós carregamos aí na nossa genética vários problemas que vêm lá da escravidão. Nosso povo foi muito maltratado, gente. Nosso povo passou fome. O nosso povo viveu muito mal, entendeu? A nossa qualidade de vida foi péssima, tanto é que nós morríamos muito mais cedo. E aí nós carregamos no nosso DNA várias complicações, que é típico do nosso corpo negro. Se a gente tivesse mais políticas públicas voltadas para a nossa população, iam estudar mais sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo, entendeu?
Então, por quê? A gente precisa de representatividade, a gente precisa de gente que saiba o que a nossa população precisa. Não adianta a gente falar que, não quero saber de política. Não, a política dita a nossa vida. É isso que eu tenho para falar para vocês. Então, eu tô aqui falando que a gente não é só cabelo, que a gente é muito mais que isso, que esse cabelo crespo aqui, ó, né? Ele não tá aqui simplesmente porque a gente tá na moda, não. Porque assumir esse cabelo crespo, pra muita gente, a gente sabe disso, não é fácil. Eu ainda trabalho numa área, né, que eu trabalho na área da educação. Eu lido com pessoas iguais a mim, né? Pessoas que passaram e passam pelas mesmas dificuldades que eu. E aí a gente tem mais empatia. Agora imagina uma mulher negra que conseguiu chegar, né? Porque é difícil, não é fácil. Conseguiu chegar em alguns espaços aí que são espaços extremamente embranquecidos, entendeu? E que muitas vezes ela não consegue impor, usar o seu cabelo natural, porque ela pode ser demitida. Porque as pessoas não respeitam, ela vai virar chacota. E isso acontece, entende? Então, é isso que a gente quer. A gente quer mostrar para as pessoas que isso é o nosso cabelo. Gente, como que uma pessoa ela não pode usar o seu cabelo? Isso é o cúmulo, né? É o cúmulo do cúmulo. Enfim, talvez eu gosto de fazer os vídeos assim, ó. Eu penso um pouco, eu reflito um pouco sobre o que eu quero falar, mas eu não preparei nada, não tô lendo nada, né? Mas um outro dia, talvez eu venha fazendo a fitagem para vocês e venha falando um pouco mais sobre essa questão histórica, que é muito importante, porque a gente percebe que muita gente não sabe. Quando a gente vai falar de alguma coisa, mas não sei o que, aí todo mundo vem falando. Não é bem assim. Gente, para de falar daquilo que você não sabe. É isso que as pessoas precisam aprender. Parar de falar daquilo que não sabe. Infelizmente, para essa questão, você vai ter que estudar. Não tem jeito. E se alguém quiser estudar mais, aprender mais sobre esse assunto, pode falar comigo, porque eu vou indicar livros, eu vou indicar aí site, vou indicar um monte de coisa para vocês poderem também conhecer mais. E aí a gente vai falar também porque que a escola, né? A escola é ideológica, gente, porque que a escola é também, né? A nossa geração, a minha geração mesmo, a gente não aprendeu nada. Tanto é que a maioria dos negros da minha idade ou tem um discurso do branco ou também se calam, né? Se calam porque são muitas dores do passado, né? Esse corpo negro, ele foi muito maltratado no sentido de não ser respeitado na sua individualidade, né? Então, por isso que quando eu vejo essa molecada jovem, esses negros, essas negras jovens, como a Tamires, por exemplo, e como tantas as outras aí que eu vejo no ônibus, no metrô, na rua, com esse cabelo crespo e com um discurso de defender a nossa ancestralidade, defender a nossa história, gente, eu fico apaixonada, gente. Eu falo que coisa mais linda, que coisa linda, né? Porque é disso que a gente precisa, de negro empoderado, de negro, ó, com o nariz lá no alto. Não de negro que, enfim, não consegue se defender. Mas eu não culpo ele, não. Ele não consegue se defender porque não é fácil não, gente. Essa branquitude aí, ó, tem uma branquitude que é só por Deus. Enfim. Mas você viu, ó, tô chegando já no final. Hoje foi bem... Como o cabelo... Eu acabei de fazer uma hidratação. O cabelo ficou bem mais maleável, ó.
essa escova aqui, ela é só mais fácil pra pegar. Mas eu gosto da outra, mas eu tô mostrando pra vocês, ó. Tá bom, ó. Ah, tem mais uma bem fininha. Pelo que me falaram, que eu vi, são 3 escovas dessa marca. Que, assim, são top. Elas não são baratas, né? Então, assim, depois eu posso até querer fazer um vídeo sobre esse. Porque, assim, falar... Por exemplo, nós mulheres negras, gente, no passado nós não tínhamos nem batom pra gente. Os batons que as empresas aí de cosméticos faziam eram batom só para as mulheres brancas. Então, se a gente não tinha nem batom, dirá produto para cabelo, né? Então, assim, é outro assunto também pra gente entender, né? Esse capitalismo aí, né? Esse público negro que não tinha condições, né? Não tinha grana. Então, é um público que não era atendido nas suas necessidades, né? Então, é uma coisa também legal da gente trazer pra vocês, tá bom? Ó, então assim, ó, a fitagem acabou. Eu vou só mostrar pra vocês, vou pegar o meu secador da Deva pra mostrar pra vocês. Hoje tô fazendo um vídeo completo, porque é um vídeo mais longo, né? Mas pra vocês verem, né? Então, assim, dei umas dicas da escova. A escova não é barata, viu, gente? Já vou falando pra vocês. Não é uma escova barata. É uma escova cara. Então, é aquilo que eu falei. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque que ainda tudo que é mais voltado pra questões da negritude é caro, né? Porque as empresas ainda, as grandes empresas, elas não investem em nós, entendeu? Porque nós não somos um público consumidor, assim, a gente consome, mas muito pouco ainda, então eles não investem na gente, tá bom? Eu vou só agora chamar aqui alguém pra pegar o secador pra mim, que eu esqueci. Peraí. Dionísio, pega o secador aí pra mim, alguém, a mãozinha. Então, gente, ó, o cabelo ficou muito legal. Eu vou só me estruturar melhor pra mostrar pra vocês como que tá o cabelo. Atrás, depois eu mostro, tá bom? Mas é isso, né? Já tô acabando o vídeo. Pergunta pras meninas. Tá no banheiro, a senhora tá tomando banho, menina. Ele tá tomando banho. Pede pra ela ali pelo fora. Então. Mas assim mesmo, gente. É tudo muito, assim, aquilo que eu falei, né? Eu não preparei nada, eu só pensei aqui na minha cabeça o que hoje poderia falar, né? Mas eu, como todo mundo me conhece, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito detalhista para falar sobre algumas coisas, né? Então eu tô aproveitando esse momento da fitagem, que é um momento que ele é uma coisa que demora um pouco mais. Aí eu quis mostrar para vocês que você ter esse cabelo também é um pouco de atitude, né? É assim, é atitude, porque eu chego em alguns lugares, principalmente quando eu tô com ele mais com day after, ele fica um black, né? Então, quando eu faço, por exemplo, ó, eu vou numa festa, eu vou, enfim, vou sair, então eu arrumo ele, né? Eu arrumo ele umas horas antes e ele fica mais armadinho, ele fica bem comportadinho, assim, os cachinhos ficam mais soltinhos, né? Agora, quando eu tô com ele mais, tipo, 3 dias sem lavar, ele vai, o fator de encolhimento dele é maior, né? E aí, o que acontece? A gente sabe dos olhares, a gente sabe que, né, tem gente que olha pra gente, assim, acha que a gente é só cabelo, a gente não é só cabelo. Então, assim, todo mundo não é só cabelo, né? Eu tenho que ser respeitada de acordo com o meu caráter, com a minha individualidade, assim, as pessoas não sabem quem eu sou. Olho pro meu cabelo, ele vai falar um pouco quem eu sou. Por exemplo, hoje uma pessoa que assume seu cabelo crespo e tá aí nos lugares, dependendo do lugar que ela está, é uma pessoa
com muito empoderamento, e com muita resistência, porque ela chega naquele lugar e ela se impõe, e ela sabe dos olhares, ela sabe que muitas pessoas vão olhar para ela, muitas vezes não vão atendê-la bem. Isso que acontece muito com a gente, viu, gente? Com o público negro. Você vai nos lugares, não nos atendem bem, principalmente. Isso a gente sabe que todo mundo, quando a gente fala nisso, fala, mas isso acontece comigo. Todo mundo fala que a gente é terrível falar sobre essas questões, porque as pessoas sempre querem, mas isso acontece comigo. Acontece nada. Nem tudo acontece com você. Porque acontece isso com a gente desde a infância. Desde sempre. Desde sempre. Né? Então, a mulher hoje, que ela tá com esse cabelo natural e ela sai aí no mundo, é uma mulher de atitude, né? É uma mulher de atitude. Então, o que a gente está tentando mostrar nesse vídeo? Mostrar meu cabelo, mas mostrar que a gente não é só cabelo. Que as pessoas precisam nos respeitar. Então, por exemplo, eu tô lá com aquele meu cabelo, como vocês viram hoje, né? Num vídeo que eu postei. Um cabelo bastante em fator de encolhimento bem black. E aí, dependendo da roupa que eu tô vestida, as pessoas às vezes falam assim, isso aí deve ser quem? Assim, não te atende bem, não fala com você, como fala com você assim de uma forma respeitosa, entendeu? Porque olham pra você e acreditam que você é uma pessoa, que isso é o modo brasileiro, né? É uma pessoa que não deva ser respeitada, que não deve ser uma Zé Ninguém, entendeu? Assim como olham para as pessoas, às vezes, que tem muita tatuagem, as pessoas que tem piercing, que usa o alargador, né? As pessoas precisam aprender que as pessoas não são somente aquilo que elas... aquilo é um estilo dela, é o jeito que ela gosta de estar no mundo, mas ela tem um intelecto, ela tem um caráter, e é isso que a gente precisa entender, as pessoas precisam ser respeitadas, tá bom, gente? A mãozinha não veio, né? Eu já queria mostrar hoje pra vocês esse vídeo completo da mãozinha. E, peraí que eu vou ver se eu consigo. Deu pra pegar? O secador? Lê! O secador, você pediu pra ela, Dionísio? Mas você... Ai, meu Deus. Enfim. Então, gente, eu tô aproveitando que eu esqueci desse detalhe, né? Mas pra gente conversar, né? Sobre essas questões da política, que a política é algo muito importante. A política, ela dita a nossa vida, né? Então, aí a gente tem aí a Tamires Sampaio, a gente tem o quilombo periférico, né? Quilombo periférico. Eu já falei, né? O nome do partido, do partido não, do coletivo lá do Douglas Belchior, né? Que é quilombo periférico mesmo, fiquei em dúvida. Mas o que me chamou muita atenção nessas eleições, gente, é que a gente eu tenho percebido muitos outros personagens aí, muitas pessoas negras se candidatando. Eu vou falar pra vocês também no próximo vídeo que me chamou muita atenção aí. Mais dois nomes que eu não conhecia, né? São jovens de periferia, assim, que tem umas histórias bem bacanas. E eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero que... Hoje eu vi, como eu disse pra vocês, o vídeo é bem mais longo, né? E eu queria falar pra vocês sobre essas questões. Que a gente não é só cabelo, que a gente precisa refletir sobre muitas coisas na nossa sociedade, né? Ó, eu com a mãozinha aqui, né? Mas os cachinhos ficam tudo guardadinho. Então, quando a gente faz o cabelo fica mais solto. Depois eu vou falar pra vocês também do... Vou falar pra vocês também de outras pessoas que eu conheci na internet, mas eu ainda não fui, tá bom? Olha aqui a mãozinha da Deva. A mãozinha da Deva. Tem gente, então, que pega aqui no secador, ó, e põe o difusor. Como é à noite, eu vou dar uma secadinha nele, tá bom? Ó, mas essa mãozinha, você
Ó, é um secador normal. Aí você pega a mãozinha, vende também na Ikezaki. Você pega essa mãozinha aqui, ó. E você seca o cabelo, ó. O diferencial dessa mãozinha é que você pode também colocar, abrir o cabelinho e colocar ela lá dentro, ó. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Se você coloca ela lá dentro, ela dá um pouquinho mais de volume no cabelo. Ela seca, né? Como o difusor também, ele é assim, protege o cabelo, tá bom, pessoal? Mas eu só queria mostrar para vocês conhecerem. Quem não conhece, vende na Ikezaki. Não é muito caro, também não é muito barato, mas são investimentos. Esse aqui, ó, eu comprei acho que eu tenho desde 2017, né? Então é isso, gente, muito obrigada. O vídeo de hoje ficou meio que eu tive que esperar essa mãozinha que tava lá no banheiro e tinha gente tomando banho. Foi uma coisa que eu esqueci, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado e no próximo eu vou dar mais. Tem muita dica, gente, muita coisa que eu aprendi que pode parecer besteira, sabe? A gente pensa que ensinar a lavar, tudo faz a diferença, tudo faz a diferença, tudo. Muito interessante. Tá bom? É isso. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Tchau, tchau.